Boa noite, galera. Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez estou aqui na segunda-feira, passando para deixar uma aula gravada dessa vez. Hoje eu vou ter um compromisso fora, vou estar num seminário de gastronomia aqui da minha região, onde a gente reúne os donos de restaurantes, da maioria dos restaurantes aí da região. E a gente vai para lá para bater um papo, ter algumas palestras, discutir um pouquinho sobre o mercado e sobre como é que funcionam as coisas aqui na minha região. Então, é por isso que hoje vou estar fazendo mais uma aula gravada. Isso não quer dizer que eu vou parar de fazer as minhas aulas ao vivo, muito pelo contrário. Eu estou aqui fazendo essa aula gravada exatamente pelo compromisso que eu tenho de não deixar vocês em nenhuma segunda-feira sem conteúdo. Então, eu estou gravando essa aula para deixar para vocês enquanto eu vou estar lá no meu compromisso. Vocês vão estar aqui assistindo essa aula, beleza? Então, sejam muito bem-vindos. Para quem está aqui a primeira vez, meu nome é Junt. Eu sou dono de restaurante, trabalho com gestão já faz um bom tempo e estou aqui compartilhando através desse conteúdo, através dessas aulas, um pouco do que eu aprendi ao longo dos anos e o meu intuito com isso é poder ajudar quem é faixa branca, quem é dono de restaurante que está começando, que não se considera ainda profissional, que ainda não tem um nível de gestão profissional no seu restaurante. Então, essas aulas são para donos de restaurante como você, que deve estar aqui agora assistindo esse meu conteúdo, tá bom? Na semana passada, eu falei sobre uma série de coisas, né, com relação à gestão de tempo. E eu vi que esse assunto gerou muito interesse em todo mundo, que esse assunto acabou causando até como é que eu vou usar a palavra? Causou até algumas discussões, alguns comentários um pouco diferentes do que eu estou acostumado a receber e tal. Então hoje eu resolvi fazer mais uma aula aí, falando um pouco mais a fundo sobre a questão da gestão do tempo, da gestão de tempo pessoal e de como é que eu faço isso no meu dia a dia. Para quem não me conhece ainda e está aqui a primeira vez, o que me difere de outros consultores, de outras pessoas que publicam informações na internet, que tem canais, é que eu realmente sou dono de restaurante e vivencio isso tudo no meu dia a dia. Eu não estou aqui falando só sobre teoria, eu estou falando sobre a minha visão prática sobre as coisas. Certo ou não? Não sei. Para mim é o que eu acredito como certo hoje. Eu sempre digo que talvez o que eu esteja falando aqui hoje seja a maior verdade do mundo para mim. Mas como eu não paro de estudar e não paro de evoluir, é o meu compromisso comigo mesmo, é continuar evoluindo, continuar crescendo. Pode ser que daqui 1 ano, daqui 6 meses, o que eu estou falando hoje já não seja mais o que eu aplico para minha vida. Mas eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui para vocês agora é o que eu realmente acredito e o que para mim faz mais sentido e o mais importante de tudo. O que mais funciona para mim é isso que eu vou falar para vocês, tá bom? Então, sejam bem-vindos, fiquem comigo até o final, tenho certeza que vou conseguir fazer uma aula bem bacana e não muito demorada também, para que seja conteúdo bem dinâmico, tá bom? Então, como eu já adiantei, o assunto de hoje, né, eu vou falar um pouco mais sobre tempo, né, sobre gestão de tempo. E para quem que eu fiz essa aula? Como eu comentei, eu já faço essas aulas para quem é faixa branca, ou seja, quem tem pouca experiência. Vou repetir isso várias vezes, talvez se você acabou chegando até aqui na minha aula e já é um gestor experiente ou já tem um certo nível, você vai perceber que algumas coisas talvez para você não faça sentido. A ideia do canal é exatamente fazer comunicação para quem tem pouca experiência. Então eu vou falar das coisas mais básicas mesmo, tá bom? Então essa aula é para quem é faixa branca, essa aula é para quem tem dificuldade em se organizar, para quem tem aquela síndrome, né, que sempre fala que não tem tempo para nada, para quem se sente super sobrecarregado e não consegue encontrar uma maneira ou enxergar uma maneira de ter mais tempo e de ter uma vida mais leve, tá bom? Qual que é o objetivo, então, dessa aula? Né? Já falei que vou falar para faixas brancas, já falei que quem sou eu, como é que eu trabalho, etc. Então, o meu objetivo hoje nessa aula é mostrar um caminho aí para quem está precisando melhorar a gestão do seu tempo, para quem está precisando se reorganizar, tá bom? E o que você, aí como ouvinte dessa aula, como aluno dessa aula, pode esperar? Você pode esperar que, através de exemplos práticos, é, você saia daqui inspirado ou com pelo menos alguma referência de como é que fazem alguns gestores, né, para gerenciar o seu tempo e conseguir aí níveis de gestão de alto rendimento com bastante desempenho, né, e boas decisões aí sem perder muito tempo, com decisões muito mais focadas, tá bom?
E aí, eu vim até difícil falar um pouco sobre isso, mas na semana passada eu vim aqui, falei um monte sobre gestão de tempo, sobre algumas técnicas para você identificar, né, para vocês conseguirem identificar é, onde é que seu tempo está indo, o que é prioridade, o que não é, como é que eu faço para delegar algumas tarefas e para organizar a minha agenda e o meu tempo. E para minha surpresa, mesmo tentando ajudar e falando de uma maneira bem didática como é que eu faço, dando um exemplo prático com relação a isso, eu acabei recebendo vários comentários que me deixaram é, um pouco indignado. Vamos dizer assim, um pouco indignado. É, porque muita gente, apesar de tudo que eu falei, continua ainda respondendo lá nos meus vídeos que não tem tempo, né? Que não assistiu porque não tem tempo, que não aplicou tal coisa porque não tem tempo, porque tudo depende deles, etc. Mesmo eu explicando como é que funciona, né? E isso me gera uma certa estranheza, porque a grande maioria diz que não tem tempo para organizar o seu tempo. Então, se você não tem tempo para se organizar, para ter mais tempo, não faz sentido. Consegue entender minha indignação? Não faz sentido algumas pessoas virem para mim aqui, até o meu canal, e dizerem assim: olha, Junti, é muito bom tudo que você está falando, muito bom tudo que você está fazendo, mas eu não tenho tempo para assistir o que você está falando aí, para me ensinar a organizar a minha vida e ter mais tempo. Isso tudo, para mim, é uma questão de falta de prioridade. Isso é grave, porque quando você não tem prioridade, é, você não consegue evoluir, né? Ou seja, só faz sentido para mim é, alguém dizer que não consegue ter tempo para estudar ou para evoluir ou para buscar conhecimento, para buscar novas técnicas, se para essa pessoa, se para você, o teu restaurante não é uma prioridade. Conseguiram entender? Partimos do pressuposto que todos aqui somos donos de restaurante, faixa branca e precisamos encontrar uma saída. Como é que você me diz que não tem tempo para cuidar do seu restaurante, sendo que você muitas vezes não sabe o que fazer, você não está tendo lucro, você está buscando algum conteúdo aqui para tentar salvar o seu restaurante ou até melhorar? Não faz sentido. Eu respondo N perguntas, né? Muitas questões. Na semana passada tinha mais de 180 mensagens é, lá no meu canal, né? No meu canal, não, nas minhas redes sociais, pelo Facebook, para eu responder. E a grande maioria dizendo que estava passando por dificuldades, que não estava conseguindo se organizar e etc. E que esse conteúdo estava ajudando, mas que não tinha tempo. Meu Deus do céu, que você não tem prioridade, gente, não tem quem ensine, não adianta eu vir aqui passar as segundas-feiras ensinando vocês. Isso tudo é uma questão de prioridade. E o que eu quero dizer com isso? Se você é dono do restaurante, primeiro disso, né? Segundo ponto, você depende desse restaurante para viver. Eu sei que tem alguns alunos aqui que já me falaram que o restaurante não é a principal fonte de renda. Tem até um aluno que é médico e falou que tem um restaurante, mas que está segurando a onda aí porque ele não quer ser médico o resto da vida, exercer a medicina o resto da vida, então ele quer ter um restaurante, mas por isso que o foco dele ainda não é o restaurante, por isso que ele às vezes tem dificuldade para acompanhar as minhas aulas. Aí tudo bem, isso faz mais sentido, né? É uma pessoa que tem uma outra ocupação, que não depende do restaurante para ter renda, então assim, se o restaurante der prejuízo, a renda dela está garantida, isso não vai mudar o desempenho da pessoa, né? Então, aí tudo bem. Mas se você depende do seu restaurante, você está se sentindo sufocado, você não consegue ainda ter um lucro, você está passando por dificuldade, como é que você não tem tempo para resolver os problemas do seu restaurante, os seus problemas pessoais? Parece meio confuso, estou indo e voltando no mesmo assunto, mas é que eu não consigo entender. Me indigna demais saber que ainda, infelizmente, esse pensamento de falta de prioridade é o que domina a maioria da cabeça das pessoas, a grande maioria da cabeça das pessoas. Então, vocês podem dizer, ah, mas é fácil para você falar, você já tem um restaurante faz tempo, você já sabe o que fazer, etc. Né? E para vocês terem uma ideia do que é prioridade, o meu restaurante é minha prioridade. Ele está funcionando ainda nesse momento. Né? Eu estou gravando essa aula
no domingo à noite para mostrar para vocês na segunda. O restaurante está funcionando. Amanhã eu vou passar o dia inteiro numa outra cidade vizinha aqui para participar do encontro regional de gastronomia. O meu restaurante é a minha prioridade. Eu passei há um bom tempo da semana já organizando meu pessoal, organizando todos os meus afazeres para que eu consiga me deslocar até essa cidade vizinha na segunda-feira, para conseguir fazer o que eu tenho que fazer, e etc. E não prejudicar o restaurante que é a minha prioridade, né? E aí pode ser que ainda assim tenha alguém que fale, mas o Junti não faz nada, ele só faz isso, né, etc. Eu tenho família, tenho filhos, etc. E eu também tenho filhos. Tenho uma filha de 3 anos que, inclusive, eu passei o dia inteiro brincando com ela hoje, né? Esperei ela dormir para estar aqui agora gravando essa aula, porque eu também tenho como prioridade ensinar um pouco do que eu sei para pessoas que precisam de conteúdo, que precisam melhorar. Isso é um compromisso que eu assumi para mim. Então, prioridade é isso. Prioridade é você abrir mão de algumas coisas e fazer boas escolhas para você conseguir atingir os seus objetivos, tá bom? Então, assim, vamos um pouco mais a fundo agora nessa questão. Talvez esse começo tenha ficado meio confuso. Eu estou realmente meio preocupado, muito mais preocupado do que indignado, porque essa falta de prioridade realmente vai levar vários negócios à falência, enfim, né? Mas e o que acontece aí, então, quando um restaurante não tem prioridade? Quando você, como gestor do teu restaurante, não tem uma prioridade definida. Você ainda não conseguiu enxergar o que é prioridade para você, ou você tem dificuldade para isso, né? Às vezes a pessoa também não quer enxergar o que é prioridade. E um exemplo que eu costumo dar é que sem prioridade é a mesma coisa que você sair, viajar, você abastecer seu carro, ligar a chave e não saber para onde é que você tem, qual que é o teu destino. Isso é uma falta de prioridade, né? Mas aí pode ser que você saiu sem rumo, né? Você colocou gasolina, saiu sem rumo, etc. Você vai gastar muita gasolina, você vai gastar muito tempo, muita energia até descobrir o que você realmente quer e para onde você realmente quer ir, para onde você realmente se sente bem, né? Para alguns pode ser que isso não seja um problema, seja até legal, é bom, né? Vou sair sem rumo, vou descobrir onde é que eu quero ir no meio do caminho e assim eu vou viver novas experiências, né? Pode realmente ser muito legal, mas se a gente transferir isso para o mundo dos negócios, transferir isso para um restaurante, é, pode ser que essa energia, essa gasolina, esse dinheiro seja desperdiçado. E a grande maioria dos faixa branca não tem dinheiro sobrando. Porque se você já tivesse dinheiro sobrando, você já fosse um restaurante conceituado, você já tivesse uma gestão muito boa, talvez você não precisaria se preocupar com a gestão do seu tempo. Com toda certeza você já teria descoberto uma maneira de gerenciar o seu tempo e de ter mais tempo para conseguir aí sim, né, ser um gestor faixa preta e viver muito bem, obrigado, com o seu restaurante, né? Então, pode ser legal não ter prioridade em alguns casos, mas para a grande maioria de quem é faixa branca, requer ter muito dinheiro, muita energia e muita gordura para gastar antes do restaurante entrar em parafuso e realmente não ter mais salvação. Então, se você não tem dinheiro suficiente para esperar cair do céu lá uma luz que te mostre quais são as suas prioridades, para você realmente se entender na sua vida, o que eu sugiro para você é que você comece a pensar em por que você age da forma que você age, né? O que eu percebi é que a maioria dos alunos que reclamaram da aula, que fizeram questões, fizeram perguntas da última aula, são pessoas que não têm prioridade, que não conseguiram definir quais são as suas prioridades. Pessoas que, apesar de saberem que não conseguem gerir o seu tempo, ainda não entendem o porquê que fazem isso e, muito pior ainda, não sabem aonde que o seu tempo vai, né? Então, indo um pouco mais a fundo, como é que você pode organizar isso? Como é que você pode sair dessa zona de conforto, que é o maior problema de tudo, né? O primeiro passo é organizar as suas prioridades, é saber quem é a prioridade para você. A tua empresa é prioridade para você? Melhorar de vida é prioridade para você? Ter mais tempo é prioridade para você?
Porque as coisas, elas são todas interligadas. Não existe um dono, um empresário, um dono de uma empresa que queira ter mais tempo, que não precise de uma empresa mais profissional. Não existe alguém que queira passar vários dias afastado ou testar coisas mais ousadas para sua empresa que não precise de dinheiro, né? Então, é importante que você entenda quais são as prioridades para você conseguir fazer melhores escolhas. E o que eu quero dizer com isso? Quando você tem foco, por exemplo, quando você consegue entender o que é prioridade para você, por exemplo, no meu caso, eu entendi em uma certa fase da minha vida, como eu contei lá, que eu precisava melhorar a minha relação com o trabalho, porque eu estava ficando doente de tanto me dedicar ao trabalho da maneira errada. Eu descobri que a minha prioridade era realmente organizar a minha empresa para que aí sim eu pudesse ter o tempo necessário. Veja, eu estava me sentindo muito angustiado, estava ficando doente por não conseguir fazer isso, mas eu tive que priorizar isso, ou seja, eu tive que fazer várias escolhas que me mostrassem, que me levassem a conseguir evoluir. Ou seja, eu tive que abrir mão de vários costumes que eu tinha, de vários hobbies que eu tinha, consegui restringir algumas coisas. E eu não estou dizendo para você pare de viver, seja um workaholic, largue tudo e vá só trabalhar, faça o que você quiser o resto da vida, etc. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que quando você tem foco, você consegue fazer escolhas melhores. E o que eu sugiro para você? Se você está passando por esse momento, se você está dentro disso tudo que eu falei até agora, se você é um empresário que está aí um pouco angustiado, que está aí achando que não consegue se organizar, que acha que não tem tempo para encontrar mais tempo, que você não tem tempo para se dedicar nem para ver um vídeo aí de 15 minutos, 20 minutos, se você tá nessa onda, se você está nessa vibe aí que não dá, que não tem, que tudo depende de você, que as coisas não dão certo para você, a primeira coisa que eu te digo é mude de atitude, tá bom? E aí, como é que você pode fazer isso? Defina as suas prioridades, escreva lá num quadro como você achar melhor. A partir do momento que eu escolhi para mim que a minha prioridade era fazer o meu restaurante bem, veja, eu já tenho outras empresas e decidi abrir o restaurante. Quando eu coloquei o restaurante em primeiro plano, foi fácil para mim fazer as minhas escolhas. Eu vivi um momento, por exemplo, que eu tenho uma agência que trabalha com design, que é a minha área de formação, tenho um aplicativo que funciona para venda de comida aqui na minha região e tenho o meu restaurante. A minha prioridade não era o meu restaurante. Como consequência disso, meu restaurante não estava indo bem, ele estava caindo. Quando eu decidi transformar isso em prioridade para mim, foi fácil abrir mão da minha agência, de deixar a minha agência não ser mais a minha renda principal e partir para o meu restaurante para cuidar melhor dele. Isso foi uma escolha que eu tive que fazer. Eu não estava deixando a minha empresa, minha outra empresa de lado para nunca mais voltar. Não, eu só coloquei como prioridade uma inversão. Coloquei o meu restaurante como prioridade para aí sim eu poder dedicar o meu tempo para ele e encontrar mais tempo, né? Conseguir melhorar a minha gestão. A partir daí eu consegui perceber que eu não deveria gastar mais verba investindo em equipamentos dentro do meu restaurante. Eu deveria gastar mais verba investindo em educação. Contratei alguns consultores, fiz alguns cursos, viajei para aprender mais sobre gestão. Quando defini que a minha prioridade era a gestão, ficou mais fácil também de saber que eu precisava de pessoas melhores para me ajudar na gestão do restaurante, pessoas que realmente estivessem próximas a mim, que entendessem as necessidades da nossa empresa naquele momento. Eu percebi também, ficou mais claro para mim, mais fácil de entender, que educação não era um gasto, é, um valor perdido, era sim um investimento. Por mais que algumas pessoas que eu estivesse treinando saíssem de dentro do restaurante, a organização ia ficar impregnada com aquela cultura. E que quando eu começasse a viver essa cultura lá dentro do restaurante, as coisas melhorariam. E isso tudo faria mais sentido, não só para mim, mas também para todos os meus colaboradores. E aí, gastando tempo, vejam bem, gastando tempo em gestão, gastando tempo nas minhas prioridades, no que eu estava focado, eu comecei a encontrar mais tempo, porque as coisas foram se organizando, as pessoas certas passaram a chegar mais próximas a mim, eu comecei a encontrar e conseguir explicar para os meus colaboradores o que realmente valia a pena, o que realmente interessava, e aí sim eu acabei conseguindo ter mais tempo para conseguir melhorar ainda mais. Tanto é que eu estou até hoje evoluindo e buscando cada vez mais e estou tendo tempo, de novo, essa palavra, para estar aqui compartilhando com você
essa experiência. Então, a questão é prioridade. Vejam, não distorçam as coisas, não pensem assim, ah, mas então eu não posso mais nem sair para tomar um café. Eu sempre falo disso com relação a isso, né? Não estamos falando financeiramente, estamos falando de tempo, né? Ou seja, produtividade não é você estar lá dentro do seu restaurante das 8 da manhã às 2 e voltar às 8 da manhã. Eu conheço várias pessoas que se orgulham de passar 13 horas por dia no restaurante, 10, 12 horas por dia dentro do restaurante. Isso não é vida, gente. Isso não quer dizer que você é mais produtivo. Isso não quer dizer que o teu restaurante tem o melhor desempenho. Ficar lá refém do teu restaurante não quer dizer nada. O que eu percebo na maioria das vezes é que as pessoas que fazem isso, não estou dizendo que a grande maioria, não estou dizendo que são todas, estou dizendo que a grande maioria prefere se esconder dentro do restaurante do que encarar os problemas e passam a 10, 12 horas por dia fazendo um trabalho braçal, que qualquer um poderia fazer, né, com um pouco de treinamento, para não ter que encarar realmente seus problemas. E que a maioria das pessoas que diz que não tem tempo para vir aqui e aprender é porque o maior medo delas é de perceber que talvez o problema seja elas mesmas. Eu já falei sobre isso outras vezes, e em uma fase da minha vida eu descobri que realmente o que era o problema do meu restaurante era eu. Eu mesmo era o problema do meu restaurante. Eu não era o dono de restaurante que eu deveria ser. Eu não era o gestor que eu deveria ser. Como é que eu queria, como é que eu esperava das pessoas resultados se eu mesmo não mostrava resultados, se eu mesmo não era o exemplo? E liderar pelo exemplo é a melhor maneira que tem. Então, comece a encontrar tempo para melhorar, comece a encontrar tempo para você conseguir avançar. Voltando lá no assunto do café, para mim, trabalhar 10, 11 horas por dia já passou, não faço mais isso. Pude fazer algumas escolhas, como por exemplo, já falei também, de manhã eu não trabalho mais na parte da manhã. É um momento um tempo que eu dedico para minha filha, para brincar com ela, para ficar longe do celular, para sair andar de bicicleta, enfim. Não trabalho nesse horário. Trabalho muito na parte da tarde, na parte da noite, e me organizo para que consiga cumprir todas as minhas obrigações e atender todas as minhas prioridades nesses dois períodos. Veja, eu não deixo de fazer nada, mas eu me organizo. Se eu não vou marcar 3 compromissos no mesmo horário. Às vezes acontece, mas eu preciso priorizar. Ou seja, se eu tenho um compromisso no meu restaurante, um compromisso para minha vida pessoal, um compromisso, enfim, eu priorizo. Qual é a minha prioridade no momento? Meu restaurante está bem? Tá bem. Então, posso sim me permitir fazer, priorizar um compromisso para minha vida pessoal. Agora, se o meu restaurante não estiver bem, estiver precisando de mim, não me sinto à vontade suficiente para abrir mão, né, para deixar ele do jeito que está e cuidar da minha vida pessoal. Então, prioridades, pessoal. A dica é prioridades. O que eu quero falar com isso tudo? Pode ser que, né, a coisa seja meio confusa, etc. Mas o lance é que enquanto você não decidir o que realmente importa para você na sua vida, você não vai conseguir fazer escolha. Quando você tiver um objetivo maior, você tiver muito claro onde você quer chegar, fica fácil você saber o que deixar de lado e o que escolher. Escolhas inteligentes vão fazer com que você tenha mais tempo. Gastar tempo planejando vai melhorar a vida de vocês. Eu estou lá, por exemplo, trabalhando, eu cheguei numa fase da minha vida que, graças a Deus, eu já consegui organizar o meu tempo. Então, eu chego a 1h30 da tarde no meu restaurante, começo a trabalhar, tenho uma lista de prioridades, trabalho focado. Quando chega lá 4h30, 5 horas da tarde, que eu começo a perder rendimento e produtividade. Para mim, o café, por exemplo, sair do meu restaurante, tomar um café e bater um papo com os amigos, é um momento de pausa que faz com que a minha cabeça dê uma esvaziada, que eu consiga é, me liberar daquele estresse, daquela tensão, daquela ansiedade e volto para o meu restaurante para conseguir continuar meu trabalho e ser mais produtivo. Ou seja, eu invisto meia hora do meu tempo nesse café para relaxar um pouquinho, para nas próximas horas, depois que eu voltar, eu conseguir ser muito mais produtivo. E assim, 4, 5 horas por dia, eu consigo cumprir todas as minhas obrigações com as minhas empresas e ter um tempo à noite para atender no meu restaurante os clientes, para bater papo com os colaboradores, etc., completando a minha carga horária. Né? Às vezes, alguns amigos próximos me perguntam, tá, gente, mas o teu restaurante vai sozinho, você não precisa mais estar lá, etc. E a minha resposta é que não, que o restaurante ainda depende de mim para muitas coisas,
que eu tenho uma operação muito redonda, que eu tenho uma equipe que me orgulho muito e eles dão conta, sim, de todas as suas obrigações, mas que eu organizei meu tempo de tal forma que em pouco tempo eu consigo responder e decidir tudo o que preciso e tenho essa liberdade de planejar o futuro e quais são as próximas etapas e os próximos passos de onde eu quero chegar. Para mim, a prioridade é evoluir. A minha prioridade hoje é cuidar do meu restaurante para que ele continue evoluindo, para que os meus colaboradores continuem evoluindo e para que eu mesmo continue evoluindo. Então, é, com essa prioridade, fica muito mais fácil de saber que eu não, muito mais fácil de decidir, por exemplo, que eu não vou mais ficar limpando prateleira, que eu não vou mais é, pegar no pesado lá dentro do restaurante. Isso não quer dizer que eu sou mais que ninguém, não quer dizer nada. Quer dizer que eu não saiba fazer, ou que isso para mim eu estou sendo metido, enfim. Isso quer dizer que eu tenho escolhas muito claras. Eu prefiro pagar alguém muito bem para ir lá e fazer a limpeza da prateleira e organizar um restaurante com muito orgulho disso, eu sabendo, valorizando muito isso, para eu ter mais tempo de fazer as escolhas que dependem só de mim. E isso mudou a minha vida e espero que vocês tenham conseguido entender até aqui essa mensagem, tá bom? Então, procurem dentro de vocês as prioridades, organizem o tempo de vocês, porque aí sim vocês vão conseguir buscar no, buscar na sua essência, né? Chegou a faltar até a palavra, buscar na sua essência o que realmente é importante para você e você vai conseguir fazer escolhas melhores. Esse é o meu conselho para hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de fazer os seus comentários. Lembrem que eu tenho aí redes sociais, enfim, vários canal do YouTube, Instagram, Facebook. Não deixem de seguir lá, colocar as dúvidas de vocês. Sempre vou responder todo mundo com muito carinho. Até a próxima semana e espero vocês na próxima segunda às 8 da noite. Até lá. Tchau, tchau.